As cadeias do estado de São Paulo nunca foram tão superlotadas. Um sistema prisional à beira do colapso, onde a violência se tornava rotina e o controle estatal parecia uma miragem. Neste episódio, vamos entender como a superlotação nas prisões paulistas contribuiu para o nascimento de facções criminosas e como São Paulo deu início a uma evolução criminal. Seguindo aqui na nossa temporada PCC, o domínio nas prisões, agora a gente vai pegar um ponto muito importante que foi esse colapso, o aumento muito grande da população carcerária que acabou nutrindo ainda mais as ramificações do PCC no sistema prisional. Nos anos 80 e 90, o sistema penitenciário de São Paulo vivia uma realidade desesperadora. Com um número de presos muito superior à capacidade das penitenciárias, as condições dentro das cadeias se tornavam insustentáveis. Celas superlotadas, falta de higiene, escassez de alimentos e um sistema de saúde precário era apenas alguns dos problemas enfrentados pelos detentos. Nós temos que fazer uma análise sobre as premissas para entender por que chegamos como estamos hoje em questão de facção e até mesmo da precariedade no sistema prisional. Era muito comum, por exemplo, nas carceragens, tipo década de 80, 90, os presos ficavam em DP, em delegacias, e lá já era uma coisa assustadora. Inclusive tem aqui dentro do nosso canal alguns vídeos mostrando como eram as delegacias, como eram os presos ficavam nesses DP, nem existia CDP naquela época. Então o caos ele já era muito presente e a cadeia era muito mais violenta, era uma coisa muito mais perigosa. Então era muito comum você observar essas delegacias muito lotadas, cela com 60, 70, algo realmente, assim, não dá nem para você imaginar. Lógico que a gente tem alguns registros aqui, mas era algo realmente pesadíssimo. Não que hoje tenha melhorado, mas lá atrás já era algo realmente muito precário. E é claro que isso se deu também por vários motivos. Por exemplo, a gente poderia discorrer numa outra hora aqui no canal, falar sobre a política totalmente fracassada contra o combate às drogas, que acabou potencializando o aumento da massa carcerária. Então a gente percebe muitos erros do Estado tentando diminuir a população carcerária com políticas, no meu ponto de vista, equivocadas, que acabou trazendo um colapso, e aí sim, através desse colapso, uma oportunidade, que aí é o tema dessa série de vídeos, uma oportunidade da expansão do PCC nas cadeias e depois os desdobramentos na rua. Com a falta de controle e a violência cada vez mais intensa dentro das cadeias, os presos começaram a se organizar em facções. Sem nenhuma forma de proteção oficial, começaram a criar seus próprios códigos de conduta, regras e até mesmo suas próprias formas, entre aspas, de justiça dentro das prisões, fecha aspas. Até então, quando você tem ali aquele marco temporal que a gente fala sobre o massacre do Carandiru, até depois do massacre, ainda acontecendo outros desdobramentos, digamos assim, ali era comum você ter muitas guerras de gangues. Então, por exemplo, em São Paulo, Zona Norte, Zona Sul, eram quadrilhas, não existia uma só organização, existiam várias quadrilhas, entre aspas, pessoas que acabavam se identificando por quebradas. Então era muito mais natural você observar ali, de qual quebrada você fala de qual região, você pertence a qual bando, qual digamos assim, qual quadrilha. Então havia ali uma certa ramificação desses grupos, né? E o PCC começa entrar numa espécie de monopólio para que crie-se uma única visão, ou seja, vamos criar um só pacto, uma só linha de raciocínio, para mim extremamente inteligente, que a gente vai explorar isso muito aqui nessa série de vídeos, como eles conseguiram criar um discurso muito poderoso, atrativo, que revolucionou o sistema penitenciário. O PCC nasceu dentro do Carandiru, um dos maiores e mais superlotados complexos penitenciários de São Paulo. As condições desumanas dentro dessas prisões eram um terreno fértil para o crescimento das facções criminosas. A violência, o descaso do Estado e a falta de recursos ajudaram a fortalecer o PCC, que logo se expandiu para outras prisões. Então nós temos um cenário: negligência do Estado, superlotação, um discurso extremamente poderoso que começa a ganhar o coração dos presos
começa a ganhar aderência. É lógico que a gente já falou aqui no começo dessa temporada sobre como esse debate aconteceu em outro sistema prisional, como isso foi se desdobrando, por isso que assista a série de forma completa, tá bom? Desde o primeiro episódio, e assim você vai seguindo para você entender que nós criamos aqui uma estrutura, uma linha do tempo para poder explicar para você na nossa leitura como tudo isso foi acontecendo. E como a força e o discurso dessa organização criminosa foi também ganhando as ruas, as favelas, as comunidades do estado de São Paulo. Muitas pessoas criticam o discurso da ressocialização. Em outras palavras, ressocializar, falando de forma simplificada, é catar um criminoso e tentar colocá-lo novamente na sociedade de forma íntegra, que ele vire um trabalhador, uma pessoa que possa cumprir as regras sociais. Basicamente, essa seria a estrutura de ressocialização. Muito difícil ressocializar aquele que nunca foi socializado, que não teve uma educação, não teve muitas vezes uma família. Hoje a gente tem famílias disfuncionais e aí o problema ele vai tendo uma profundidade muito maior. O que eu quero dizer para você é o seguinte: quando você observa o problema e o discurso da ressocialização, as pessoas não compreendem que o efeito colateral de não ter aplicado essa política de ressocialização trouxe uma grande oportunidade para que essa organização criminosa ganhasse cada vez mais adeptos. E até hoje, quando a gente debate isso, principalmente aqui no canal, sobre uma política de ressocialização, a mentalidade das pessoas é muito parecida com aquela da época do Carandiru, da década de 90. Então você percebe que a visão social praticamente ela está cauterizada, ela parou na década de 80, 90 e a gente não consegue promover um debate de alto nível sobre o sistema penitenciário. O Estado falhou em sua missão de ressocializar os presos, criando um sistema em que as facções assumiram um controle, não apenas nas cadeias, mas também nas comunidades. E isso, como veremos nos próximos episódios, é uma das razões pelas quais o PCC continua a crescer e a desafiar as autoridades até hoje. Violência dentro do sistema prisional, superlotação, ausência de uma política pública efetiva falando sobre a ressocialização e uma estruturação para tentar resgatar esses caras que estão cumprindo pena, tudo isso foi fundamental para que a estrutura e a base do PCC criasse o seu castelo e o seu grande império que eu hoje acredito ser muito difícil de ser destruído, como muitos políticos tentam convencer você que é possível. Lembrando que nós temos um e-book completo trazendo um estudo muito mais profundo sobre essa organização criminosa. Nós deixaremos aqui no primeiro comentário fixado. Se você quiser estudar e aprofundar mais sobre essa facção, recomendo para que você possa conhecer e também vai acabar ajudando o nosso trabalho aqui a desenvolver ainda mais conteúdos para você. A superlotação nas prisões de São Paulo não foi apenas um reflexo do fracasso do sistema penitenciário, mas também um reflexo da ausência do Estado em cumprir sua função de ressocializar os presos. As facções, como o PCC, surgiram como uma resposta à violência e à opressão dentro das cadeias, mas também são reflexo de uma falha mais ampla na sociedade. A verdadeira questão é: até quando vamos permitir que essa realidade continue? Fica essa reflexão para você. Nos acompanhe aqui nessa série completa sobre PCC, sua origem nas prisões, e a gente vai fazer muita reflexão sobre esse tema. Eu sou Arquimedes Nicastro e esse foi mais um vídeo especial para você. Não se inscreveu? Venha fazer parte dessa nossa comunidade. Por favor, deixa seu like. Isso ajuda demais o YouTube a mandar o nosso vídeo para mais pessoas. E se você puder compartilhar, isso vai nos ajudar ainda mais. Gostou do tema de hoje? Comenta aqui que eu quero ouvir qual que é a sua leitura a respeito de tudo isso. Um forte abraço e até nosso próximo encontro. Valeu!